Fala galera, belezinha? Tamo aí mais um vídeo da nossa playlist Atualizações Judiciárias e eu queria falar com você de mais um julgado recente aí, tá? Maio de 2019 também, e que trouxe uma interpretação muito legal também, como eu comentei, só tô trazendo coisas que eu acredito que possam ser cobradas em prova, em relação à infração administrativa que combina com infração penal. Deixa eu te explicar melhor isso aqui. Deixa eu te trazer uma história. Imagina o seguinte, você é um agente público, servidor público federal, tá? E você recebe um dinheiro, né? Você tem acesso a um dinheiro por conta do seu cargo. Só que você desvia esse dinheiro, você utiliza esse dinheiro para proveito próprio. A pergunta é a seguinte, se você está vendo um negócio preto se mexendo aqui do lado da tela, não se estressa não, que é o rabo do meu gato, tá? Que o meu gato está aqui do lado nessa exata hora, enquanto eu estou gravando, ele está aqui participando da gravação, tá vendo? De vez em quando aparece um rabo, é o rabo dele, faz parte. Dá um rolezinho lá, vai, Oreo, pelo amor de Deus. Meu gato é preto, eu chamo ele de Oreo, faz parte da vida, né? Qual é a jogada aqui? Imagina a seguinte situação. Depois eu coloco ele para vocês verem que ele é muito gordinho, ele tem 7 quilos, ele vai ocupar a tela inteira, então eu estou evitando fazer isso. Imagina a seguinte situação, como eu estava falando. Aliás, eu já falei da situação, né? Eu estou viajando, meu gato me atrapalhou agora mental. Então, pensa no seguinte, o que eu cometi, além de ser uma infração civil, porque é uma improbidade administrativa, Lei 8429, é uma infração administrativa, que a própria Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, diz que a improbidade é punível com demissão, mas também é um crime. Se você parar para pensar, é o que a gente chama de peculato desvio, né? Então, é um daqueles crimes cometidos contra a administração pública, que você estuda lá no Código Penal. Qual é o detalhe? Deixa eu trazer para você a questão que eu quero entrar. Eu quero falar com você sobre prazo prescricional. A partir do momento do cometimento desse ato do agente, você sabe que existe um prazo para que a administração pública proponha a ação administrativa, para que o judiciário venha a propor, né, através de denúncias e tal, venha a se propor no judiciário uma ação penal contra o cara, além da civil, que não me interessa nesse ponto. Eu queria falar de penal e administrativo. Vamos para a tela aí que eu quero te mostrar o seguinte. Artigo 142 da Lei 8.112 fala o seguinte, ó. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quando for demissão, cassação ou destituição, em 2 anos, quando suspensão, 180 dias quanto à advertência. Se você percebeu na história que eu te contei, o nosso agente público cometeu, né, um ato punível com demissão. Então, pela lógica, o prazo prescricional para a propositura da ação disciplinar, ou seja, administrativa, é de 5 anos. Só que aí surge aquela segunda pergunta. Eu sei o prazo, mas a partir de quando começa a contar o prazo? E você vai para o parágrafo 1º, volta para a tela comigo, para o quadro aí, né? O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Isso aqui é uma coisa importante que muita gente esquece, que não é do cometimento da infração. É do conhecimento da infração cometida por uma autoridade que detém a competência para dar início, para instaurar a ação disciplinar. É aqui que está o detalhe. Olha na tela, eu vou te mostrar o parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. O que você entende, então, nesse parágrafo 2º? Ele diz o seguinte, ó, nesse caso que eu te dei como exemplo, você teria a possibilidade de propor uma ação disciplinar em 5 anos, né, que eu tomei conhecimento do fato, demissão, e a propositura de uma ação penal em 16 anos. A pergunta que fica no ar é, eu posso absorver esses 16, os 5 anos pelos 16 e aplicar para tudo? Ou seja, eu deveria afastar esses 5 anos e aplicar os 16 do penal, já que o parágrafo 2º da lei fala exatamente isso, aplica-se a prescrição penal? O STJ durante muitos anos pensou o seguinte, depende. Se você cometeu um ato administrativo que pode ser punido na via penal, e essa ação penal foi proposta contra você, então você vai aplicar o prazo de 16 anos de prescrição, inclusive para a propositura da ação disciplinar. Agora, se não foi proposta a ação penal e você está propondo a ação disciplinar, eu vou aplicar o prazo de 5 anos. Deu para entender a jogada? A ideia é a seguinte, o STJ entendia que sempre se aplica o prazo prescricional da lei administrativa. Salvo se você já teve a propositura da ação penal. Se a ação penal já está correndo, então eu aplico o prazo prescricional da ação penal na ação disciplinar. Então, ao invés de 5 anos, a possibilidade da propositura da ação disciplinar também iria para 16, porque você aplica o prazo de 16 anos. Você entende a jogada aqui? O que aconteceu?
Recentemente, houve uma nova interpretação sobre isso e que pacificou o entendimento, e eu vou mostrar na tela para você como que isso está funcionando agora. O prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às infrações disciplinares também capituladas como crime, independentemente, esse é o grande ponto, da apuração criminal da conduta do servidor. Para se aplicar a regra do parágrafo 2º do artigo 142, não se exige que o fato esteja sendo apurado na esfera penal, ou seja, não se exige que tenha havido oferecimento de denúncia ou instauração do inquérito policial. Se a infração disciplinar praticada for em tese também um crime, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto na legislação penal, independentemente de qualquer outra exigência. Esta já é a primeira sessão, o relator foi o ministro Napoleão Nunes, o mandado de segurança do Distrito Federal, tá? Aqui, ó, julgado no dia 22 de maio de 2019, saiu no informativo número 651. Ou seja, agora é que entra o detalhe que eu preciso que você leve para a prova. Se ele traz para você uma história em que o agente cometeu uma ação e essa ação é punível tanto administrativa quanto penalmente, ele vai te perguntar o prazo prescricional, você precisa observar o seguinte. Realmente aquela conduta é punível pela esfera penal também? Se é, aplica-se sempre a prescrição penal. Então ele vai ter que dizer para você no enunciado, o servidor X cometeu uma infração administrativa que prescreve em 5 anos e uma infração penal que prescreve, sei lá, em 12 anos. Um exemplo bobo. Ele já disse no enunciado que a infração cometida tem a dupla possibilidade de punição. Então eu vou aplicar 12 anos. Minha resposta sempre será essa. Ele vai colocar no enunciado, cabe destacar que não houve a propositura da ação penal ou que não houve instauração do inquérito. Dane-se. O entendimento prevalente hoje é, não importa se já há inquérito, se já há ação. Se a ação administrativa é punível, ou melhor, se a ação criminal é punível também administrativamente, automaticamente se aplica a prescrição. Agora, se ele trouxer uma história para você dizendo que aquela conduta apenas permite uma ação disciplinar, não teria uma ação penal, porque não há uma tipicidade, uma tipificação penal que se enquadre naquela mesma conduta, então você aplica a prescrição normal de 5 anos. Tá? Hoje eu acho muito difícil as bancas fazerem uma questão em que você vai ter uma ação que não tenha dupla punição. Porque se não tiver, aplica os 5, 2 ou 180 dias da lei administrativa. Então ele vai trazer para você com certeza uma questão em que o cara poderia sofrer sanção nas duas áreas e vai perguntar qual é o prazo prescricional. O enunciado, a menos que seja uma prova de direito penal e que te cobre o conhecimento da prescrição, o enunciado deve trazer para você, tá? Repito, se for uma prova que tenha também direito penal e que tem a prescrição como assunto, pode ser que o enunciado não traga, porque ele quer que você saiba, que é uma sacanagem, mas faz parte. Agora, se não tiver, o enunciado vai dizer, o prazo prescricional administrativo é tal e o prazo penal é tal. Então, hoje não tem enrolação. O que antigamente se entendia, tinha que ter instauração, tinha que ter apuração, não importa mais. Basta a ação administrativa também ser tipificada penalmente. Aí você aplica automaticamente o prazo prescricional penal. Tranquilo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mas eu espero que tenha esclarecido também esse detalhe para você. Um grande abraço.